E aí, o que era a convergência? O que Então, que ela a convergência era uma organização. propunha? Conta a história da convergência que foi numa conversa do Zé Maria, que hoje é presidente nacional do PSTU, com o Eduardo Almeida, que é o Edu, que hoje é também da direção nacional do PSTU, com o Lula, e a convergência teria proposto ao Lula a fundação de um partido só de trabalhadores. Então, a convergência reivindica para si a proposta de ter lançado, num congresso metalúrgico em Lins, em São Paulo, ainda antes do ABC, a fundação de uma ferramenta política própria para os trabalhadores, que era o PT. Então, a convergência ela já existe como uma organização desde 77, né? Ela teve algumas figuras que foram exiladas, principalmente no Chile, e que depois mantiveram contato com a literatura trotskista, voltaram, mantiveram contato com um grupo na Argentina, liderado pelo principal teórico até hoje dessa vertente trotskista, que é o Noel Moreno, e de lá eles vieram para o Brasil já algum grupo de quadros e fundaram então aquilo que eles chamavam de convergência socialista, que era um intuito de agregar alguns marxistas que tinham se desagregado durante o período do regime militar. E assim foi, né? E a convergência ela tem um cunho eminentemente trotskista, muito claro, e a gente acabou se aproximando dessa concepção política. Então, quando a gente funda a Convergência Socialista aqui em Belém, ele é um grupo eminentemente estudantil, principalmente secundarista e universitário, e depois a gente vai avançando no sentido de implantar em alguns bairros e alguns segmentos sindicais. Mas, a princípio, ele é um grupo estritamente estudantil, secundarista, inclusive. Secundarista e universitário, mas mais secundarista. A partir de 82, quando alguns quadros entram na universidade, como eu entrei, o Chico entrou mais ou menos nessa mesma época, um ano depois acho que entra o Cláudio Darwish, que depois também foi um dos processados nesse enquadramento que a gente teve no LSN, a Maristela Lopes, né? Aí a gente vai, o Vinícius... A Berna entra em 80. A Berna já estava na universidade, né? Mas aí a partir de 82 existe um fortalecimento, mas até 82 era ela principalmente um grupo secundarista. Mas muito centralizado, muito organizado, reuniões semanais, com reunião de células, com direção vinda, a orientação política vinda por São Paulo, tinha uma parte da reunião que era nacional, uma parte era local. A gente reunia semanalmente, fazia círculos de estudo, de textos, de livros, de jornais, um processo intenso de formação política. Toda semana você tinha formação política, toda semana. Eu sei porque eu era um dos responsáveis pela formação política. Fazia perguntas, lia o jornal, e a gente fazia a reunião, entregava as perguntas numa semana, na semana seguinte a gente via se os companheiros tinham lido o texto, a gente debatia, sempre com muita formação política. E o que era essa formação política? Uma formação política a partir dos textos. Dos anos 80. Marx, Lenin, Trotsky, Moreno, era justamente esses textos sobre a dissecação, a radiografia da sociedade capitalista, as bases do socialismo, as leituras, as polêmicas que se travavam dentro do movimento entre as correntes stalinistas, muito fortes ainda à época, né, e a resposta trotskista a esse processo stalinista, porque na época a gente tem inúmeras organizações stalinistas, né, você tem o MR8, você tem o PCdoB, você tem o PCB, que são de origem stalinista, né, e o único grupo trotskista éramos nós aqui em Belém. Então a gente precisava se fortalecer teoricamente para enfrentar figuras como Raimundo Ginkes, como Newton Miranda, Paulo Fonteles, entendeu? E a gente tinha um bando de moleque e que enfrentava politicamente esses quadros que tinham uma tradição, João Batista, enfim. Então a gente tinha que fortalecer teoricamente, né? Quando vocês se fortalecem em 82 dentro da universidade, vocês vão fazer que tipo de trabalho aqui? Bom, a gente, na época eu lembro que a gente dizia assim, olha, nós não estamos na universidade para nos formar, nós estamos aqui para fazer revolução. Então a gente não ia para as aulas, a gente passava meses sem ir para as aulas, e o que a gente fazia? A reorganização do movimento, a luta pela meia passagem, a reorganização dos centros acadêmicos e a disputa política pelo DCE. Eu lembro que tem uma disputa política no DCE, não lembro agora se é 83, 84, que era na época do movimento de solidariedade, né, do Sindicato Polonês Solidarnosc, né, e a gente assumiu esse nome para a chapa, e eu lembro muito bem que a gente ia passar em sala de aula, e era assim, um falava da situação na Polônia, outro falava na situação da América,
na Europa, o outro nos Estados Unidos, o outro do Brasil, o outro do Pará, o outro de Belém e o outro da universidade. Eram assim, umas 8 pessoas e a gente tomava aula todas do professor. Quando a gente entrava para fazer campanha, o professor já baixava a cabeça e saía. Então, nossa luta é uma luta intensa, política, pela reorganização do movimento, por uma luta econômica, mas pela disputa política com as demais correntes para se afirmar. E aqui vocês vão fazer um trabalho também nos servidores, né? Aí a gente começa a abrir uma frente através de um professor, João Batista, que é o Babá, que na verdade ele é professor, se não me engano, de física ou de matemática. Mecânica. De mecânica, então. E aí ele se aproxima politicamente da gente, ele decide entrar na Convergência, só que a gente faz uma avaliação na época de que não havia muito espaço para crescer entre os movimentos dos professores. E naquela época, ele, como servidor da universidade, ele poderia optar ou pelo sindicato dos professores ou pelo sindicato dos servidores, que na época era a ASUFPA, Associação dos Servidores da UFPA. Então a gente gira politicamente ele para o movimento dos servidores, mais proletarizado, mais radicalizado, na nossa opinião, e ele começa a fazer um processo que depois vai assim, se consumar com a transformação da ASUFPA em Sintufpa, né? E depois aí ele já consegue ser dirigente e a gente consegue aproximar vários servidores que ainda hoje estão aí na direção do Sinditifes, né? Hoje em dia, na UFPA. E começa a fazer um trabalho também para os centros acadêmicos da Federal. Sim, centros acadêmicos, DCE, que a gente fazia a campanha, a luta pela meia passagem que permanece, e agora já uma luta sindical, né, com um aspecto mais sindical. E a luta política mais geral, porque a gente fazia disputas internas dentro do PT e apresentava candidaturas próprias, nossas, da Convergência, usando o espaço que o PT nos permitia, né. Então havia uma disputa política intensa. Como é que é essa luta da meia passagem? Porque o Jader assume o governo, né? E a primeira meia passagem, eu acho que tu tá na mesa de negociação. Eu estou na mesa com a Lacide Nunes ainda antes, né? Isso. As primeiras fotos são com a Lacide Nunes. Então, o que acontece? A gente inicia um processo, porque era com o governo do Estado, a meia passagem, né? E a gente inicia um processo de radicalização da luta. Nossa avaliação é que a gente tem que arrancar a meia passagem, né? Então, o que acontece? A gente inicia um processo de radicalização. Havia uma disputa política muito grande com o movimento universitário, porque como a gente tinha uma dificuldade muito grande em se organizar nas entidades estudantis, coisa que dentro do movimento universitário era mais branda, essa repressão, o que acontecia? A gente tinha poucas entidades e o movimento universitário tinha mais entidades. A gente reunia no movimento secundarista mais gente, mas tinha menos representação política em entidades. Quando a gente criou um coletivo universitário secundarista para lutar pela meia passagem, a gente percebeu que as nossas principais propostas eram sempre barradas por conta do movimento universitário, que tinha mais entidades, porque a votação nas reuniões era votação por entidades, não era votação por cabeça. Então a gente começou a criar um caminho de escolha. A gente precisa ter mais entidades para poder fazer a disputa política nas reuniões conjuntas com o movimento universitário, mas ao mesmo tempo a gente precisa radicalizar a luta. Então nesse processo, que eu comecei ainda na época do Alacide Nunes, tem alguns exemplos assim que são muito significativos. Uma primeira passeata que a gente faz, saiu 7 horas da manhã da escola técnica, percorreu o Almirante Barroso, aí a gente foi percorrendo diversas escolas aqui na época, né, a São Jerônimo, né, pela Nazaré, enfim. E chegamos lá no Palácio do Governo por volta da 1 da tarde. Chegamos lá e disse assim, o governador não está, o governador está na casa dele. E onde é a casa do governador? Onde hoje é o Parque da Residência, aqui na Avenida Magalhães Barata. Nós dissemos então nós vamos na casa dele. E saímos de lá e viemos recolhendo todos os alunos pelas escolas ali, Augusto Meira, Deodoro, Ulisses, Vilhena Alves, e viemos e entramos na Nazaré. Nazaré, Magalhães Barata ainda tinha o sentido oposto ao que hoje tem. Quando a gente entra ali em São Brás, para frente da Avenida Magalhães Barata, foi a primeira vez que eu vi uma repressão tão forte. Aí bombeiro, polícia, cachorro, e a gente ficou assim, o que a gente faz? Nós vamos entrar. E entramos, rompemos o cordão de isolamento que eles estavam colocando ali na Avenida Magalhães Barata, eles abriram na frente da casa do governador. E a gente começou a gritar, meia passagem, e no final já estava gritando palavrão, né? E ele não saía nem nada. Foi quando vem então a cavalaria. Até então nunca tinha visto a cavalaria para reprimir. Acho que foi uma das primeiras vezes que foi usada depois que retomaram os processos de mobilização. E eles vieram com muita violência para cima de nós, foi uma pancadaria terrível.
E a gente ficou lá, a gente marcou de se encontrar lá na São Jerônimo, num restaurante que tinha lá, antes, onde hoje é um supermercado. E a gente então reorganizou as forças. Marcamos um novo ato, ainda à época do Alacide Nunes. E a gente foi então, novamente, na semana seguinte marcamos um ato grande, já com mais gente, movimento universitário. E a gente vai de novo para o Palácio do Governo. Chegando lá, o governador não está de novo. Nossa linha era fazer a mesma coisa, voltar e de novo ir até a casa dele. Só que houve uma votação e a maioria decidiu que a gente deveria permanecer dentro do palácio. Então foi o episódio em que a gente dorme no palácio, né? O Alacide não está, a gente fica lá, eles fecham as portas, a gente fica num grupo lá, acho que de umas 10 ou 12 pessoas. Eu lembro que o velho Jenkins estava lá, né, representante do movimento popular, da CBB e tal. O Raul estava pelo DCE. E a gente fica lá, retido lá dentro. E é uma noite meio de terror, porque eles começam a jogar os cacetetes, uns cacetetes enormes, eles jogam pelas escadas de mármore, pulam no teto. Não tinha celular, as pessoas estão lá fora, não sabem o que está acontecendo lá dentro, né? E ouviam um barulho, gritaria, eles não deixavam a gente no banheiro, a gente teve que fazer xixi numa lata de manteiga no canto, entendeu? E passamos a noite lá. Quando de manhã chega o Alacide Nunes, ele diz: vocês estão pensando que isso aqui é albergue? Podem, rua, pode sair. Aí desocupou a violência também, né? E a gente vai. Então, a luta está muito radicalizada nesse processo. Quando chega em 82, mas a luta já está mais multitudinária, já começa a se conformar como uma possibilidade concreta de conseguir a minha passagem, porque são anos de uma luta, né? Então, acho que aí a sociedade já não é mais uma luta só dos estudantes, já existem setores populares, centros comunitários, a CBB, que é a Comissão dos Bairros de Belém, a CUT, né, que acaba englobando essa demanda que leva, posteriormente, à conquista da minha passagem, né? Quando você entra na universidade, então tu já vem com toda essa experiência? Eu entro em 1982, eu passo no curso de Ciências Sociais, a gente faz um processo de reorganização também do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, né? Tinham vários companheiros que faziam Ciências Sociais na época, Lourdinha, Conceição Menezes, né? Luzil, a gente faz uma chapa, né? Tem uma foto muito legal dessa chapa, que eu não sei se a gente consegue recuperar, que é uma das primeiras fotos que o Miguel Chicaoca tira para a chapa, e até então as chapas, as fotos de cartazes eram todo mundo paradinho, né? E ele tem uma ideia de tirar uma foto em movimento, a gente vai correndo na beira do rio, ele conta até 3, 1, 2, 3, a gente pula, né? E sai uma foto todo mundo no ar, né? É muito bacana essa foto. Não sei se a gente consegue recuperar. E a gente já entra no processo de reorganização do movimento do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. E aí a gente já está num processo também, que é um processo de disputa política dentro do próprio PT. Né? Aí a gente já começa, já há uma consolidação, a gente já é uma corrente organizada, tem trabalho no movimento secundarista, tem trabalho no movimento universitário, tem trabalho no movimento sindical. E tem uma curiosidade, porque eu entro em 1982 na UFPA, mas assim, a gente decidiu que eu seria candidato a presidente da UMES, ainda em 82. Então, eu universitário, me matriculo num cursinho de 2º grau, né, de vestibular para poder ser secundarista, e disputo a eleição da UMES de cabeça raspada, né, porque eu tinha raspado a cabeça e tinha passado no vestibular. Mas aquilo para nós era absolutamente normal naquele momento. Eu era um soldado que estava destinado para cumprir uma tarefa em outra frente. E, naturalmente, eu fui e disputei a eleição. A gente não ganhou a eleição, mas fizemos a disputa política, eu, ainda com cabeça raspada, de universitário, disputando a eleição para presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Quem ganha a eleição? E ganha o grupo da Semeando, na época, né? Que já é o grupo que tem Marcílio, Maurílio, o Vladimir, Botelho, né? Que eles já, aí sim, eles já estão organizados dentro do movimento secundarista, que eles se organizam a posteriori da gente, mas conseguem, aí nessa época, também como a gente já entra para a universidade, eles conseguem ter um trabalho mais forte dentro do movimento secundarista.